Oi, gente, mais uma aulinha de embriologia, agora então, anexos embrionários. Bom, embriologia então estuda o desenvolvimento dos embriões, desde a hora da fecundação e todo o seu trajeto ali para formar o embrião, um feto até o momento do nascimento. Bom, além do embrião, vão haver estruturas que vão auxiliar o embrião no seu desenvolvimento. Essas estruturas não fazem parte do corpo dele. Então, por isso que a gente diz estruturas anexas ao embrião. Daí o nome anexos embrionários, certo? Então, essas estruturas vão ser importantíssimas para a questão de nutrição, trocas gasosas, eliminação discretas e muitas outras, tá? Bom, a professora começou aqui com a imagem de um ovo, então os anexos embrionários aqui com relação aos organismos que se desenvolvem dentro de um ovinho, certo? Bom, então vamos lá. Começando, primeiro item, primeiro anexo embrionário, chamado saco vitelínico. Bom, nós bem vimos que o embrião precisa de material nutritivo e esse material nutritivo se chama vitelo. Então, neste embrião aqui está ele, ó, em azul, tá? Ele está aqui. Bom, então, este embrião aqui, ele precisa de material nutritivo para o seu desenvolvimento. Primeiro, porque ele não está junto à placenta. Então, ele não é um organismo dito placentário, ele precisa ter o seu material nutritivo, certo? Bom, e esse material nutritivo está aqui, ó. É o dito, então, saco vitelínico ou vesícula vitelínica, junto aqui ao seu intestino, tá? Então, esse saco vitelínico ou dito vesícula vitelínica, função de nutrição, contém vitelo aqui para o seu desenvolvimento, tá? Bom, segundo anexo, dito alantoide, é outra bolsinha aqui, vamos dizer assim. O alantoide, então, é mais uma outra bolsinha aqui, mas não contém material nutritivo. Ela vai ter a função de armazenar as ditas excretas do embrião. Então, em organismos placentários, o cordão umbilical traz de volta os materiais a serem excretados, a serem eliminados. Aqui não tem. Então, aqui tem o dito alantoide para recolher esses materiais aí que o embrião não vai mais precisar, tá? O alantoide. Então, excreção. Bom, ele tem outra função também. Junto com o córeo, é outro anexo embrionário, ele forma o alantocóreo e eles permitem trocas gasosas, entrada de oxigênio e saída de gás carbônico, por exemplo, tá? A casca do ovo, ela é porosa, ela permite essa passagem de gases. Então, em nós, isso é também feito pelo cordão umbilical. Aqui não tem. Então, o córeo, junto com o alantoide, forma o alantocóreo e proporciona essas trocas gasosas, tá? Outra função também. O alantoide, ele tem a capacidade de retirar cálcio dessa casca e transferir aqui para o embrião, por exemplo, para a formação dos ossos desse embrião. E essa descalcificação da casca auxilia no momento da eclosão desse ovo. O embrião fica mais forte e a casca mais sensível e ele pode então eclodir o ovo no momento do nascimento, tá? Bom, próximo, ânion. Ânion, gente, é uma bolsinha que envolve o embrião. E dentro dessa bolsinha tem um líquido, o chamado líquido amniótico. Esse líquido amniótico nós temos também. Lembram? Quando a mulher gestante diz assim, estourou a minha bolsa. Quer dizer que houve o extravasamento desse líquido amniótico. Esse líquido amniótico, a função, por exemplo, é proteção.
Proteção contra choques mecânicos. Então, por exemplo, esse embrião ele não está num vácuo. Ele está mergulhado num líquido. Se há alguma batida, há o amortecimento dessa batida, desse impacto, tá? Sem contar que esse anexo, por exemplo, está relacionado à evolução. Então, a partir do momento que os organismos tiveram o embrião envolto por uma bolsinha, por um líquido, eles puderam explorar o ambiente terrestre, ter seus ovos no meio terrestre, sem ser no meio aquático, tá? Temos também o córeo. O córeo é um anexo que envolve todos os outros, ó. É o anexo mais externo que envolve todos os demais, tá? Envolve todos os demais, então, junto com o alantoide, forma o alantocóreo, trocas gasosas e tudo mais, tá? Em nós, vai ter outras funções também, certo? Bom, então, vamos seguindo. Vamos lá, vamos seguindo. Placenta. Bom, placenta e cordão umbilical, tá? Em nós também vão ter os anexos embrionários, mas um pouquinho diferente, tá? Certo. Nós temos então aqui o útero acomodando o embrião, tá? As tubas uterinas e o ovário. Bom, esse útero, então, a primeira camada dele, camada mais interna, se chama endométrio. E é esse endométrio, junto com o córeo, que vão formar, então, a placenta, tá? A placenta é a união do córeo com o endométrio, certo? Por isso que às vezes há controvérsias. Os autores dizem que a placenta não é um anexo, é um órgão, é diferente, certo? Bom, essa placenta, então, gente, ela vai ter muitas funções. A placenta e o cordão umbilical, então, tá? É por meio do cordão umbilical, por meio da placenta, que vai haver a nutrição. Itens da nossa alimentação vão ser transferidos ao embrião, excretas nitrogenadas vão ser transferidas do embrião para a mãe para serem eliminadas, trocas gasosas vão ser feitas pelo esse cordão umbilical. Proteção, nós também vamos ter o líquido amniótico, tá? Envolvendo esse bebê. Defesa é pela placenta e cordão umbilical que vão ser transferidos muitas, por exemplo, células de defesa, anticorpos, por exemplo, tá? E também um órgão, a placenta é também um órgão endócrino. Quando a fecundação e os estágios iniciais de desenvolvimento embrionário, essa placenta libera muitos hormônios, por exemplo, progesterona, e vai liberar um outro hormônio também chamado gonadotrofina coriônica. São esses hormônios que vão manter a gestação por um tempo e tudo mais, tá? Então, também serve como órgão endócrino. E o cordão umbilical, então, ele é composto de 2 artérias e uma veia, tá? Esse cordão umbilical. Mas temos um ponto muito importante aqui. Não há mistura do sangue materno com o sangue fetal, como professor. Então, como que se dá todas essas passagens dessas funções aqui? Bom, não há mistura, tá? É como se os capilares sanguíneos do bebê se encontrassem aos capilares sanguíneos da mãe aqui na placenta, tá? E toda a transferência de nutrientes, gases, hormônios e tudo mais é feita por difusão ou um tipo de transporte chamado transporte ativo. Essa difusão e esse transporte ativo são meios de passagem de nutrientes, moléculas, gases e tudo mais pela membrana plasmática das células. Então, por difusão, os nutrientes vão passando e vão sendo transferidos de um para o outro, da mãe para o bebê ou do bebê para a mãe, certo? Por isso que não há misturas de sangue. A mãe pode ter um tipo sanguíneo e o bebê outro, certo?
Então, esses foram os anexos embrionários. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.